Eu não entendi isso. Existe um teorema na economia que chama Teorema de Quasi, que foi outro cara que ganhou o Nobel, foi outro gênio e tal, da análise econômica, que demonstra que a distribuição de bens inicial não importa. Não importa de quem seja a terra hoje, contanto que o custo de transação seja baixo, seja realmente um livre mercado, que a distribuição final é igual, porque cada um que valoriza mais a coisa vai ser o dono final. Por exemplo, esse livro aqui. Vamos dizer que esse livro vale R$10 para você e vale 5 para mim. Você pagaria 6 ou 7 reais e nós dois somos mais ricos no final, né? Isso, comércio é a troca que eleva o valor. Essa é a definição de comércio, não é isso? Ou não? Sim. Independente de quem seja o dono inicial do livro, se você acha que esse livro vale mais do que eu, se você já começar com o livro, você não vai me vender, e se eu começar com o livro, você vai comprar de minha mão. Não entendeu o que eu tô dizendo? Tá, isso entendi. Não importa de quem seja o terreno inicialmente. O que importa é que sejam reduzidos os custos de transação. Os custos de transação vão ser reduzidos com a destruição da capacidade de organizações criminosas de impor regulações absurdas e tributos. Mas com isso, tu não tá contando com a boa vontade dos indivíduos? Não. Que todos eles serão corretos? Não, nunca. Não, o livro do cara, se ele não quiser vender. Eu só conto com o alto interesse, como o Adam Smith dizia, não é da caridade do cervejeiro. Exato, então. Eu quero só que o cara defenda o próprio interesse dele. Exato, é do então... próprio interesse do político proibir Bitcoin, ou permitir Bitcoin no exterior e proibir pro escravo. Então, dito isso, nunca vai estar dividido igualzinho esse território que todo mundo poderia viver, porque um cara vai comprar mais, o cara não vai querer vender. Exatamente, a liberdade é um fato da natureza. Então sempre vai gerar monopólio e mini estados que vai monopólio é quando uma pessoa só é dona de todo o bem. Mas monopólio não. Como é que uma pessoa só vai ser dona do mundo inteiro? Ué, mas não é o que a gente tem hoje? Existe uma pessoa só que é dona de todas as terras do mundo? Tem duas famílias que mandam no mundo. Se for duas, já não é um monopólio, não é isso? Ué, se as duas famílias estiverem juntas... Isso é um oligopólio, não é isso ou não? Ah, tá, sim, entendi. Mas monopólio é um ente ser dono de tudo, não é isso ou não? Tá, entendi, mas o que eu tô dizendo são pessoas mandando e a maioria subjugada essas pessoas. Essas pessoas não controlam todos os meios de produção. Existem muitas pequenas e médias empresas que são a maioria do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Essas pessoas controlam os governos. Eles são cantilionários. O negócio deles não é comprar terra, não é produzir nada. O negócio da Amazon, o negócio da Tesla, o negócio do Uber não é produzir nenhuma riqueza. É comprar benefício de governo. É conseguir dinheiro subsidiado. Você consegue dinheiro a juro zero, a juro negativo, como essas empresas conseguem? Você conseguiu financiamento do BNDES? Eu não consegui. Será que seu ouvinte tá ouvindo? Tá conseguindo juro subsidiado? Quem consegue juro subsidiado são os amigos do rei. Eles compram amizade com o governo. Esses caras mudou a regulação, eles vão contratar advogados. Eles não vão contratar engenheiros, não é isso ou não? A questão é essa. Eles não compram, eles não são monopolistas na criação de riqueza, porque eles não geram riqueza em regra. O que eles fazem é comprar a amizade de político. Sim. Hoje, as pessoas mais ricas são os maiores amigos do governo. Hoje, o sistema mundial econômico é fascista. Não conheço, repito que eu já falei 2 vezes aqui, um bilionário do mundo, além de Satoshi Nakamoto, que não dependa de amizade e de troca de favores com governos para se manter bilionário. É mentira o que eu tô dizendo? Vocês conhecem? Não. Vocês querem colaborar com o sistema fascista, com o sistema satânico? Mesmo que você não acredite em Deus, você acredita no fascismo, você acredita que na corrupção de políticos. Agora, se você acha que o político é honesto, que o político defende o bem comum, você quer deixar o controle de seu corpo, de seu futuro, de sua liberdade, de sua riqueza na mão de Bolsonaro, de Lula, de Dilma, beleza, vai lá e bote no dinheiro na mão dele, não é isso ou não? Eu tô falando para as pessoas que não querem ser livres, não é isso ou não? E se o cara achar que a liberdade deriva também de confiar no Estado? Não, você é livre, vai pro inferno, vai pro lago de fogo, não é isso ou não? Vai firme, não é isso ou não? O meu receio é que seja inevitável esse fascismo estatal. Mesmo que a gente elimine ele vai... Mas já aconteceu várias vezes, são ciclos. Ele vai ser gerado novamente com outro nome. São ciclos. O problema é que você não pode desinventar a roda. Você pode agora proibir as pessoas de saber que existe roda, se existe internet. Tem coisas que não podem ser desinventadas. Pessoas hoje já entenderam que existe Bitcoin. Mesmo que acabe a energia elétrica, daqui a 50 anos, quando voltar a energia elétrica, as pessoas vão voltar a utilizar essa solução. O Bitcoin é uma arma criptográfica. Ele usa diversas tecnologias que não podem ser desinventadas. E uma vez que o governo perdeu o controle da moeda pelo seu abuso, ele não tem como recuperar. É isso. Essa minha argumentação toda, tudo que eu tô falando aqui em relação ao Bitcoin ser imperativo moral, essas coisas não podem ser entendidas pelas pessoas que não entenderam por que o ouro era moeda e por que o ouro deixou de ser moeda. Se você não entender isso, se você não entender que não existe nenhum lastro em real, que o governo é devedor de real, que, por exemplo, toda corrupção advém da separação de propriedade e controle, e que o governo não tem real nenhum, ele só deve em real, então ele vai querer desvalorizar o real eternamente. O cara não vai entender o Bitcoin como imperativo moral. Essas pessoas têm que entender quanto ao aumento da base monetária. Pesquisa na internet, Banco Mundial, no meu livro, o artigo, até no TradingView tem lá, M1, M2, M3, você vai ver
que, segundo dados oficiais do governo brasileiro, do Banco Central, do Banco Mundial, a base monetária do Brasil aumenta em média mais de 20% ao ano. Você tem um retorno líquido descontado de risco de 20% ao ano? Não tem. Então você está perdendo riqueza. E você está perdendo riqueza para financiar uma organização que muitas pessoas acreditam que, além de ser satânica, não tem lei, que vale a pena ser vagabundo. Você acha que vale a pena ser honesto nesse país? Beleza. Você vai aprender com o bumbum, não é isso? Você não quer aprender com a experiência do outro, com a experiência da dona da Americanas, com a acionista da Americanas, com a dona da Pernambucanas, com todas as pessoas que foram expropriadas, que foram roubadas, que foram injustamente perseguidas. Você vai ter que aprender com o seu próprio erro, com a dor, não é isso ou não? Qual a tua opinião sobre o imposto? Qual o imposto? Imposto de renda, imposto embutido em produtos, o imposto... IPTU. Inclusive a questão da propriedade privada também é isso. Se existir IPTU, não existe propriedade privada. A propriedade privada, em todas as épocas, ela sempre foi a expressão plena de todos os direitos reais. Hoje, a propriedade privada na Constituição brasileira, ela tem como seu fundamento e limite a função social, que é definida pelo governo. Então, o governo que define... pagar o IPTU, você é tirado da casa. Não, mesmo que você pague IPTU, ele pode tirar. Se ele achar que é interesse público, saia e vai lhe dar quanto ele disser que é. Ele que diz quanto vale sua casa, porque inclusive ele vai dizer quanto é que você tem que pagar para continuar ali. Se você tem que pagar uma quantidade que você não define pra continuar ali, o nome disso é locação, não é propriedade. O IPTU é um aluguel pro governo. É um aluguel ao governo, o dono é soberano. Se eu que digo quanto, quando e como você tem que me pagar e quanto é o valor da sua casa, não é você que é o dono da casa. Pior do que isso, o como você pode usar o terreno. Você pode fazer o prédio que você quiser, utilizar como você quiser o terreno na cidade. Você pode fazer casa, loteamento, comercial, industrial. Não. Você não define o uso. Os caras podem, inclusive, mudar de ideia, proibir o uso posterior. O cara pode, inclusive, você tá fazendo uso legal e dizer, não, a gente tem um interesse público em passar uma rua aqui, derrubar a sua casa, desapropriação. Inclusive, um dos textos que eu aprendi lá é a solução do holdout effect. Tem, inclusive, soluções negociais superiores do que a própria desapropriação. Quem quiser, tem os textos lá no Substack. Então, propriedade privada não existe no estado atual? Você tem direitos. Propriedade privada de verdade é só Bitcoin. A única coisa que não pode ser tirada de você é o Bitcoin no Brasil hoje. E o imposto de renda tu considera roubo, como a maioria dos Ele é mais imoral do que a escravidão bíblica. A escravidão bíblica, ela é muito mais moral porque ela é fundamentada. Você se torna escravo na Bíblia se você matar alguém e não puder pagar, não é isso? Se você matar um pai que sustenta 5 filhos, esses figurinhos vão ter que ser sustentados por alguém, não é isso? Vai ser pelo seu trabalho escravo, não é assim que é a escravidão bíblica? Você fez uma dívida e não pagou, você vai pagar com sua escravidão bíblica pelo tempo determinado de você produzir aquilo que você devia, não é isso? O imposto de renda é uma dívida do seu trabalho que você não tem nenhum fato, você não cometeu nenhum ilícito pra dever aquilo, né? Tipo essa empresa aqui, a gente 10 anos atrás aprendeu a fazer podcast, a gente conseguiu o público, a gente juntou dinheiro, comprou, fez o estúdio aqui e agora a gente paga uma bala. Paguei hoje, o governo arrecadaria mais, não existindo imposto de renda. O imposto de renda é um mecanismo de engenharia social que foi criado junto com o FED para impedir que os escravos acumulem patrimônio. Tem uma brincadeira que eu disse que Einstein tinha dito que a força mais poderosa do universo era o juro composto, né? Que você bota uma besteirinha lá e vai dobrando. O imposto de renda faz a mesma coisa, só que inverso. Tira a cada 10 anos 20% se imposto sobre patrimônio e imposto sobre renda não aumentam a arrecadação, eles diminuem. Eles não têm natureza arrecadatória, eles têm natureza escravizatória. Eles querem impedir que os seus filhos sejam inteligentes, ricos e independentes. Isso é uma política de gíria social para a sua destruição financeira. Tu acha que ele foi criado com esse objetivo? Com esse objetivo, com certeza. E a gente chama a civilização do passado, do Egito Antigo, que tinha escravo, de atrasada, né? Como eles eram atrasados, olha a escravidão lá. Vem cá, alguém que tá me ouvindo aqui, se eu tiver enganado, me repita nos comentários. É errado uma pessoa ser escravizada porque matou um pai de família pra ele ser forçado a trabalhar para pagar os filhos do cara que não tem mais sustento, que o pai sustentava? Isso não é lógico, isso não é razoável. A questão é que hoje em dia eles o Estado vai segurar, não é isso? O Estado vai segurar o filho do trabalhador que foi assassinado. É pra o Estado vai segurar comida de graça e advogado por vagabundo, não é isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo aqui? Sim. É mentira? Não. Então tu considera o imposto de renda mais imoral do que a escravidão da mais imoral do que a escravidão bíblica. Eu considero mais imoral do que a escravidão bíblica. Eu considero mais imoral. Existe uma lenda sobre o consórcio medieval, de você ter que ceder sua mulher primeiro e tal. Isso é uma coisa lendária, não existe muitos registros de verdade sobre isso. Mas se existisse, você ter que deixar o cara possuir sua mulher antes de você, deflorar ela, isso, o imposto de renda ainda seria mais imoral. Porque isso é só uma vez, né? O outro cara vai continuar lhe metendo a vida inteira, não é isso ou não? Hein? Paguei hoje, inclusive, o imposto de renda. Eu pensei que você ia dizer que pagou a prima noite hoje. Não, foi pior que isso. Foi pior que isso.